pegar o contato com o Rick ou com o Edson, que estão precisando de gente lá para falar, né? Bastante gente para comentar sobre o Evangelho, tá gostoso, tá um bate-papo, né? Tá bem interessante. Dia 27 agora desse mês, na quinta-feira, iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Tem bastante inscritos, vai ser uma delícia esse estudo, com muitas reflexões. Eles vão estudar ele devagar, refletindo bastante, debatendo as perguntas. Mas quem quiser já começar a entrar em vibração, a sintonia da casa, ainda temos 2 capítulos do Boa Nova. Então temos quinta agora e a próxima quinta, Boa Nova, que é a última quinta finalizando com Maria de Nazaré. Essas são as palestras de sexta, hoje a Omara, depois o Edson, a Simone, de sábado Nilceia, Tiago e o Henrique na rádio. Sábado agora é Nilceia. Aqui, ó, isso aqui que atrasamos por causa disso aqui, ó. Nós estamos fazendo a campanha, vamos fazer para fazer a troca das portas, colocar a porta de cá, de blindex, para o barulho da evangelização não entrar tanto para cá, para não atrapalhar nosso estudo. Então vai ser para o Dia dos Pais. Aqui está faltando algumas coisas que mais pessoas vão trazer ferramentas. Tá? Vamos fazendo uma ação entre amigas, quem quiser. Vamos começando hoje, primeiro. Bastante ferramentinha interessante. Os homens duvidam que em 15 dias não acaba isso aqui, viu? O homem é louco. O homem é que nem lá atrás de ferramenta e quer a mulher no shopping, né? Sai comprando. Estamos pensando em R$10. Porque vai ter muita ferramenta e o valor vai ser bem alto a ferramenta, então vale a pena R$10 ter esse monte de ferramenta. Presente dos pais. Isso aí, já comprei o meu. Já? Olha lá. Você não vale, porque você ganha todas as rifas, você não vale. Vai ficar com o último número. O último nome vai ser seu, chega. Pode deixar, não tem problema. E é do bicho, o homem não come. Vai nem ser cru, mesmo assim, né? Ó, dia 23 agora, desse mês, temos as cartas consoladoras. Quem quiser ir, ó, começa aqui às 9 horas. Nossa, tá bem grande o programa aqui embaixo. Às 9 horas, lá na Rui Barbosa, no 10º quarteirão lá de amigos, 13º quarteirão de amigos, próxima avenida, lá em cima do semáforo. Que hora que mais ou menos começa a psicografia, mais ou menos? Meio-dia, 1h? Por aí, né? Quem quiser carta tem que chegar às 9. Tem que chegar às 9. A distribuição das senhas, né? As senhas, depois fazer entrevista, né? Não tem. Que horário mais ou menos você está fazendo? É no meio-dia, por Aí em aí. diante, né? Depois que acaba toda essa parte. O pessoal sai para fazer um lanchinho, a hora que volta, vai uma meia hora para acomodar Tem o todas as alimento. entrevistas, tudo, demora um pouquinho. Calculo depois das 13. Tem que reservar o dia para ir. Tem que reservar o dia para isso. Ir lá, já pegar, ficar na sintonia A também. última acabou por volta das 17 horas. Lá. Então vamos chegar. Tá precisando de trabalhador lá? Tá também. Quem quiser fazer parte da equipe, pode? Ou é só trabalhador de equipe? Acho que já foi reunião sábado passado sobre isso. Não sei ainda se tem vaga para seguir com o Gustavo. Tá bom. Então na próxima terça teremos essas informações. Vamos ao sorteio do livro. Até que número foi? 28. 28. O Mara de 1 a 28, por gentileza. Olha só. Não, mas vale, eu acho que vale. 25. 25. De 1 a... Esqueci, 28. 28. De 1 a 28, também eles... 17. 17. De 1 a 28? 23. De 1 a 28? 13. Então vamos todos fechando os olhos, mentalizando tudo que essa música vai trazendo para o nosso interior, se acalmando, absorvendo todo esse conteúdo. Clique. Agora foi.
luz assim, aproveitando essa energia, essa luz que emana do nosso Mestre Jesus, essa luz de paz, de amor, de tranquilidade. Vamos elevando nossos pensamentos até Ele, para que possamos entender e poder assimilar da melhor maneira possível o que nosso irmão vem nos trazer nessa noite. Agradecemos imensamente pela oportunidade, Pai, de poder estar em tua casa de oração, ouvindo as tuas palavras, entendendo um pouco mais sobre os seus desígnios. Que o Senhor nos ilumine, guarde e guie nessa noite, que seja, acima de tudo, sempre feita a tua vontade. Que assim seja. Nossa, e minhas luzes aqui. Claro. A casa é sua. Eu não. Não, tá jóia. Boa noite a todos. Boa noite. Ai, tá muito fraquinho, vocês não jantaram, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porque os desencarnados já tinham respondido, não estava ouvindo vocês encarnados, né? Que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre tão querido, se faça presente em nossos corações, nessa noite que nós vamos aproveitar o nosso tempo para estudar um pouquinho. E nós vamos começar a noite de hoje com uma notícia muito boa aqui sobre Jaú. Eu fiquei sabendo agora à tarde que o Hospital Amaral Carvalho vai fechar, a Santa Casa também do Jaú vai fechar, porque não existem doentes. Os médicos todos desempregados, porque não tem ninguém para atender. Essa é a realidade aqui de vocês, não é verdade? Sim ou não? Não. Tem algum horário vago em alguma clínica? Não tem, né? Com convênio, sem convênio, uma fila imensa de irmãozinhos nossos, precisando de atendimento médico e socorro para cuidar dos males que estão assolando seus corpos físicos, né? E é por isso que eu trago hoje uma mensagem do livro Fonte Viva, né? É Emmanuel ditando essa mensagem para o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Diz assim o capítulo 86 desse livro Fonte Viva: estás doente? Olha que perguntinha difícil de ser respondida, né? Mas nem estamos doentes, né? E diz assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Começa Emmanuel discorrendo sobre esse assunto: estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem, sem exceção. Por quê? Porque se nós formos buscar recursos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o quê? A classificação dos mundos. O que Kardec didaticamente nos oferece como informação acerca da classificação dos mundos? Existem os mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Então é uma categoria, sendo certo que Kardec lá na Revista Espírita, ele já deixou bem claro que a Terra já foi um mundo primitivo. E nós estamos vivenciando hoje o quê? O mundo de expiações e provas. Já de olho, né? Um olhão bem aberto, bem firme, aonde? No mundo de regeneração. Mas por que essas criaturas adoecem? Também vamos buscar recursos no livro dos Espíritos, que vocês vão estudar já, né? Reinaldo, cadê o Reinaldo? Aí, vai lá. Questão número 100 é o livro dos Espíritos, que fala sobre o quê? A classificação dos espíritos. E nós todos estamos enquadrados na terceira ordem dessa classificação que Kardec amorosamente nos apresenta. Adoecemos porque somos todos espíritos imperfeitos. Todos nós, sem exceção. Eu e todos vocês somos todos espíritos imperfeitos e é por isso, então, que nós adoecemos. Mas para buscar também um pouquinho mais de recursos para o nosso estudo, nós fomos até o livro O Consolador. Também é Emmanuel quem faz perguntas e respostas, né? E o Chico lá só escrevendo, só anotando.
o Emmanuel perguntava, já respondia, e está constando lá a questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, quer dizer, tudo aquilo que a gente está sentindo no nosso corpo físico tem a origem espiritual. Qual foi a resposta de Emmanuel? Emmanuel diz assim: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Ou seja, tudo que a gente tem na nossa alma vai o que se manifestando no nosso corpo físico. Tudo que nós vivenciamos já em outras existências, nada se perdeu. Nada. Nem de bom e nem de ruim que fizemos. Ficou tudo isso onde? Na memória do Espírito. E conforme então nós vamos moldando o nosso corpinho físico numa próxima reencarnação, nós vamos ali escolhendo o quê? As provas e as expiações pelas quais nós precisamos passar. Para quê? Para nossa evolução espiritual. Então nada se perde. E muitas vezes então, quando une o óvulo com o espermatozoide que está sendo formado, aquele corpinho físico ali na barriga da mamãe, já tem um espírito reencarnante, né? Que já está com uma bagagem espiritual, né? E a outra biológica para a formação desse corpinho. E esse corpinho, já depois do planejamento reencarnatório, já vai determinar o quê? Se esse corpinho físico já vai ter saúde ou vai ter doença. Então não é que Deus gosta de um, protege um, não dá doença nenhuma, e manda outro então cego, coxo, já com muitos problemas físicos desde a gestação. Não, é por conta do quê? Da semeadura que foi feita por esse espírito, né, ao longo das sucessivas reencarnações. Então cada um, e hoje nós estamos na nossa melhor versão. Imagine o que nós já aprontamos em outras, né? Mas tudo que nós aprontamos, nada se perdeu. Está tudo na memória do Espírito. Então, quando ele fala, Emmanuel diz assim: o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Claro, nós vamos estampar o quê? Tudo aquilo que nós trazemos na nossa alma. E se não são valores tão nobres assim, já que nós somos espíritos imperfeitos, lógico que as doenças vão assolar o nosso corpo físico também. Mas é interessante que Emmanuel, depois de falar que nós somos todos doentes, ele já dá uma dica, dizendo assim: ó, pera lá, não fiquem apavorados, eu tenho uma solução para vocês. Ele diz assim: é ainda na alma, vejam bem, na alma, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Quer dizer, nós podemos nos servir enquanto encarnados dos medicamentos que estão dispostos nas farmácias. Pode ser uma quimioterapia, um soro, um comprimidinho, nós precisamos disso, mas a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos está na nossa alma, está dentro de nós. O que nós buscamos na farmácia é paliativo e é válido, mas a cura da nossa alma depende também da nossa vontade em vivenciarmos o Evangelho que Jesus veio nos ensinar. E continua, olha, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Ou seja, se eu tenho uma gripe, eu vou lá até a farmácia, compro um medicamento, melhora. Mas qual é a origem dessa gripe em mim? Se eu tenho uma pressão alta, esse remedinho da pressão alta vai controlar o corpo físico, mas vai curar? Ele não vai curar. O remedinho que eu tomo da tireoide controla a produção de hormônios, mas não me cura. É a mesma coisa quem toma os medicamentos para diabetes. Existe o que? Um controle, mas não existe uma cura. Então são paliativos, são necessários para a manutenção da nossa vida aqui, mas onde é que está a origem de todos esses distúrbios do nosso corpo físico? Vem tudo da nossa alma. Então nós somos responsáveis por aquilo que estamos apresentando. E é motivo de vergonha estarmos adoentados? Não.
Porque é a oportunidade bendita que Deus está nos dando, de através dessas doenças, dessas enfermidades do nosso corpo físico, né? A purificação da nossa alma para evoluir. Mas obrigatoriamente eu tenho que ter doenças para evoluir? Claro que não. Claro que não. Sofrer também é obrigatório? Sofrer também não. Eu posso passar por uma doença sem também ter o quê? A obrigatoriedade de encarar essa doença como um sofrimento. Eu posso agradecer a Deus, né, estar doente como uma oportunidade bendita da minha elevação espiritual. Então, é a maneira como a gente reage às doenças que vão assolando o nosso corpo físico. E diz Emmanuel, o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Quer dizer, como nós estamos individualmente reagindo às enfermidades que estão aparecendo. Quanto mais vivenciarmos o Evangelho de Jesus, melhor a nossa vibração. E se a gente tem uma mente mais elevada, logicamente que com o passar do tempo, o nosso corpo físico não vai sofrendo tanto as enfermidades. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quantas moléstias incuráveis. Quantas moléstias vocês sabem que os nossos irmãos de caminhada apresentam como sendo incuráveis? E por que essa moléstia é incurável nesse exato momento? Porque ela faz parte de um planejamento reencarnatório. Como todas as nossas vivências, nada se perde, naquele momento em que nós nos reunimos com os nossos amigos espirituais, com os familiares, eles vão nos ajudar a quê? A montar o nosso planejamento para vir aqui para a Terra. E olha, então vamos colocar lá uma doença incurável para alavancar você na tua evolução espiritual. Vai alavancar quando? Quando nos mantermos resignados e pacientes diante dessa doença. Agora, se fica revoltado, chutando cachorro, chutando gato, batendo porta e xingando todo mundo e se revoltando, como é que vai ficar? Nós vamos tirar quanto na prova? 0. E quando a gente tirar 0, o que precisa fazer? Fazer a prova tudo outra vez. Aí só que vem uma bebida cheia e recalcada, um pouquinho mais, né, apertadinha para uma próxima reencarnação. Mas, então, indagareis aflitos, diz Emmanuel, quantas moléstias incuráveis pela ciência da Terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e da cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, ou seja, várias reencarnações com a mesma intensidade dos processos regeneradores. Quando a gestante vai ao posto de saúde fazer o seu pré-natal e é detectado algum distúrbio já naquele bebezinho que está sendo desenvolvido no corpo da mãe, o que faz a medicina? Já vai acudir àquela deficiência, aquele probleminha, um probleminha de coração, ou é no estômago, na formação de algum órgão. Quando existe a cura, né, mediante esses processos que são feitos ainda intrauterinos, é mérito desse espírito que está passando por aquela prova, mas que já teve o merecimento de ser curado. Agora, se não foi curado ali, tem o quê? Uma vida toda para conviver com aquele probleminha. Por quê? Porque faz parte daquele planejamento reencarnatório. Então, Deus não dá as coisas aleatoriamente, como se jogasse um dado, né? Um cai em Bariri, outro cai lá em Bauru, outro vem morar aqui em Jaú. Não, tudo é feito o quê? Um planejamento reencarnatório, com a família certa, com as pessoas certas. Por isso, a família tem um papel fundamental aqui no planejamento reencarnatório. Qual que seria a missão dessa família? Transformar essa convivência consanguínea numa verdadeira família espiritual. E é fácil, né, gente? Ah, como é fácil transformar isso lá em casa, né? Vocês não têm parentes difíceis, né? Não. Ai, Jaú é abençoado, tá vendo? Que maravilha, né? Nem nós somos difíceis. Nem nós somos os difíceis. Não, imagina, nós difíceis não, maneira alguma. Eu me lembro de uma historinha, você falou de histórias, né?
uma mãe teve um bebê todinho deformado. Tinha o tamanho de 1 ano, mas assim, não tinha formato de um bebê normal. Tudo atrofiado. Sendo que esse bebê, né, chamado Esther, não era surda, né? Era surda, era cega, não andava, toda arroxeada. E aquela mãe, sabendo que Jesus passeava pelas aldeias e ficou sabendo que Jesus ia passar na aldeia vizinha, o que ela fez? Se preparou, deu tudo certo para que a espiritualidade conduzisse essa mãe até a presença de Jesus. Para quê? Para que essa mãe tivesse a oportunidade de pedir a cura da Esther. E Jesus, então, né, como que por acaso, para onde? Bem na frente da mãe. E a mãe com o bebê no colo, pedindo a cura dessa criança. Aí Jesus o que é que faz? Né? Coloca a mãe em transe, faz a mãe recordar toda a vida passada daquele espírito que estava ali como Esther e disse para a mãe, olha, eu não posso curar a Esther agora, porque ela é ainda um espírito muito revoltado em razão de coisas que aconteceram lá atrás. Então nem Jesus, né, revogava as leis divinas, atropelando, e só porque foi pedir para ele curar, nem por isso Jesus curava, porque aquele espírito ainda não estava preparado para ter um corpo normal, porque em outra existência, a Estherzinha tinha aprontado poucas e boas. Então, como fala aqui, olha, às vezes o espírito precisa de sucessivas reencarnações para se reajustar, não para se tornar perfeito, mas para se melhorar de um erro cometido em outras existências. Então, tudo na nossa trajetória, né, tem que ser o quê? Pensado, entendido, compreendido, né? Mesmo que diante das moléstias que são incuráveis. Aí na questão 97, ainda do livro Consolador, Emmanuel pergunta, se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia e etc? O que ele responde? O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Vale também uma cirurgia espiritual? Vale um passe? Vale um soro, um comprimidinho? Vale uma quimioterapia, uma radioterapia? Vale? Tudo vale. O homem deve mobilizar todos os seus recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá abrir mão da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico. Nesse estágio que nós estamos, como nós não sabemos nos curar ainda, nós precisamos do concurso do médico, do enfermeiro, de clínicos. Nós precisamos, né? Que são missionários do bem coletivo. Imaginem a tarefa, a missão daqueles que estão na área da saúde, né? No cuidado e atendimento daqueles que os procuram. Inclusive, o Kardec, lá no livro dos médiuns, diz que o paciente, quando vai procurar o médico, a conversa do médico, amorosa, para com aquele paciente, tem a capacidade de curar aquele doente. Só a conversa do médico. Se você está debilitado, sentido, carente, você vai até o médico e ele te dá atenção, essa atenção que ele te dá, ela é curativa. Por isso o carinho que os médicos têm que ter no atendimento para com os pacientes. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Ainda hoje nós não conseguimos cuidar da saúde da nossa alma. Em razão de quê? Em razão daqueles grandes males que existem mencionados lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e egoísmo são os grandes males da humanidade. Além desses vícios que são morais, como esse orgulho, esse egoísmo, a maledicência, a inveja, o zoião. Aqui já tem alguém que tem zoião também? Tem? Pois é. Isso também é legal? Também não é.
mas também nós assolamos a nossa alma com os vícios do corpo físico. A bebida, o sexo desregrado, o excesso de comida, né? Então nós vamos comprometendo a nossa jornada, tanto com os vícios do corpo físico, quanto os vícios da alma. Acima de tudo, temos que reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas, nesses processos humanos, como atualmente se verificam, diz Emmanuel, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores nesse mundo. Aí Emmanuel diz assim: quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, ou seja, os interesses do homem estiverem mais voltados à espiritualidade do que à materialidade da vivência, né, na vida de relação, os elementos medicamentosos da terra, olha que coisa mais linda, estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, serão curativos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Aí, voltando lá no livro, então, Fonte Viva, Emmanuel diz assim, olha, todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. O que é uma cura real? É curar o corpo físico, mas também curar a alma. Se a alma está doente, evidentemente que até que você não cure a alma, o corpo físico também não vai ser curado. Então a cura verdadeira, a cura real, é a cura, né, do espírito e do corpo também. É do nosso meio aqui ainda? Mundo de expiações e provas? Ainda não, porque somos espíritos imperfeitos. Emmanuel continua, se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. E vocês já ouviram aquela frase que diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio? Então, nós exteriorizamos aquilo que nós estamos realmente sentindo. Quem é que sente e pensa? É o Espírito. O Espírito sente, né? Pensa e exterioriza. E a gente vai falar, então, realmente tudo aquilo que passa na nossa alma. E brincando é que se dizem as grandes verdades, né? Às vezes dá um chutão lá, mas é realmente brincando, mas realmente é aquilo que a pessoa realmente queria falar e não estava tendo coragem de falar no momento sério. Então faz uma brincadeirinha lá, solta uma pataquada, né, um coice no outro, mas realmente é aquilo que a pessoa queria dizer e não tinha coragem, né? A mente é fonte criadora. Leon Denis, naquele livro maravilhoso que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que o pensamento é criador e não é diferente daquilo que o André Luiz vai falar lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, acerca do pensamento. André Luiz disse assim, que o pensamento nasce na mente, não na cachola do nosso corpo físico. E antes de ser irradiado, ele grava o quê? O perispírito, que é a nossa camada energética, grava o nosso corpo físico, todas as nossas células do nosso corpo, e além disso ele emite o quê? Uma forma pensamento. Depois André Luiz, quando ele vai desenvolvendo aquela série do mundo espiritual, o que ele vai falando? Olha, pensar no que pensar. Pensou, plasmou. Então a gente é responsável por tudo aquilo que nós estamos pensando. É por isso que Emmanuel aqui, ele fala que a mente é uma fonte criadora. Tanto pode criar situações para nós que são curativas, como também a nossa mente gerar pensamentos negativos que vão adoecer o quê? O nosso corpo físico. Então a gente fala assim, ai, eu estou triste, adoeci por conta da minha sogra, porque é insuportável. Claro, a gente vai querer o quê? Terceirizar a nossa infelicidade, apontando sempre o responsável. A gente sempre é o bonzinho da história. A gente tem sempre que botar a culpa em alguém. Mas na verdade, se nós adoecemos, não é por conta do patrão, não é por conta da sogra, não é por conta do cunhado, não é por conta de um, por conta de outro. Se nós estamos adoecendo, a responsabilidade é totalmente e unicamente nossa.
Aí o Emmanuel continua. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Claro que se eu estou pensando, está plasmando, eu sou responsável por toda essa criação. De que vale a medicação exterior? Se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Opa! Olha, se a gente toma um remedinho ali para dormir, o que acontece no momento do sono? O nosso corpo físico repousa e o nosso espírito se emancipa, né? E muitas vezes nessa emancipação da alma, onde é que vai o nosso espírito? Vai estudar, vai trabalhar em lugar bom, ou vai badernar por aí, vai se associar a quem? A quem é maledicente, a quem faz as fofocas, aqueles espíritos que são o que gostam de beber, aqueles que gostam de fumar, de usar droga, de praticar o sexo. Onde é que vai o nosso espírito nesse momento do desdobramento do nosso sono? Por isso a necessidade da nossa oração, pedir para o nosso anjo de guarda ficar sempre conosco, né? Nos intuindo, nos inspirando, né? Porque a intuição é interior, a inspiração vem de fora, pedindo a inspiração deles, para que a gente não se perca no momento dessa emancipação da alma. Porque, olha, ele fala assim, de que vale a medicação exterior, você toma um remedinho para dormir, dá um sossega-leão ali no corpo, mas em espírito você vai sambar por lugares que não devia, depois levanta o quê? Quebrado que nem arroz de terceiro, né? Nossa, parece que eu carreguei um caminhão nas costas, né? Onde será que nós fomos? Aí Emmanuel continua, de outras vezes, pede o socorro de médicos humanos, quer dizer, o médico aqui da Terra, ou de benfeitores espirituais, vem para a casa espírita, né, Edson? Olha, cuida, né? Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, claro, vem para cá, toma um passe, né? Os benfeitores espirituais higienizam você, deixa tudo harmonizado, os seus chakras alinhados, tudo bonitinho, brilhando, né? Você vai embora, o que você faz lá fora? Abandonam o remédio ou o conselho salutar recebido e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Quer dizer, os benfeitores fazem a parte deles, mas da porta para fora aqui da casa espírita, nós vamos fazer a nossa parte, que é justamente o quê? Perceber qual é o tipo de pensamento e sentimento que nós estamos tendo. Porque se esses sentimentos e pensamentos negativos gerarem em nós doença, nós viemos para a casa espírita, foi higienizado, equilibrado, tudo bonitinho, está tudo funcionando bem, e lá fora a gente volta a ter o mesmo tipo de sentimento e pensamento negativo, lógico que a doença vai voltar. Aí o que acontece? A casa espírita não presta. Não dá certo não, porque eu fui lá, resolveu nada meu problema. Porque se vocês estão vindo aqui para a casa espírita, achando que é a casa espírita que vai resolver o problema de vocês, sinto muito dizer isso para vocês, mas vocês vieram ao lugar errado. A casa espírita abre as portas físicas e espirituais a receber encarnados e desencarnados um acolhimento amoroso para quê? Para serem cuidados, para serem amados, orientados. Então toda essa parte de instrução que é feita aqui principalmente nas palestras é para fazer o quê? Iluminar a mente de cada um de nós para que lá fora da porta da rua para fora a gente coloque o quê? Em vivência o Evangelho de Jesus, que a gente modifique o padrão dos nossos pensamentos e sentimentos. Então não é a casa espírita que vai solucionar os nossos problemas, e sim a nossa mudança de postura espiritual. Ok até aí? Então vamos, tem mais burdoada ainda, tá bom? Gente, eu vou ficar aqui até meia-noite, cadê o... Olha lá, vou ficar aqui até meia-noite, tá? Tem um monte de coisa para contar para vocês ainda. Muito bem. Olha essa passagem da Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22 também, eu acho formidável. Diz assim: desta forma se realizou neles aquele provérbio verdadeiro: voltou o cão ao vômito e a porca lavada tornou a volver-se no lamaçal.
Quer dizer, a espiritualidade nos ajuda, nos higieniza, e lá fora nós nos emporcalhamos pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Então não vamos ter mais essa conduta, né, de porcos voltando à lama, porque isso não nos ajuda em nada no nosso crescimento espiritual. A gente toma um passe bonitinho, aí vai para casa, porque aqui, gente, é o momento mais importante é esse momento que vocês estão vivenciando aqui agora. Porque todos os médicos, enfermeiros já estão cuidando de vocês aqui agora. O passe é só para arrematar o tratamento espiritual de vocês. Muitas cirurgias espirituais já estão sendo feitas no perispírito de vocês conforme a necessidade e merecimento. Vocês já estão sendo tratados. Então, felizes aqueles que vêm para a casa espírita de coração aberto, porque vão receber ajuda. Aí a espiritualidade arremata com aquele passe. Vocês vão embora, põe o carro em movimento, aqui na rua de cima alguém dá uma fechada em vocês. O que é que vocês falam? Para quem fechou vocês? Eu já ensinei. Vai, filho de Deus, motivo da minha evolução. Deixa ele ir. Porque se vocês não tiverem essa postura, o que vai acontecer? Todo o trabalho feito pelos benfeitores espirituais aqui na Câmara de Passe e a higienização feita em vocês aqui nesse momento já foi por água abaixo. Nossa, eu vou lá na casa espírita e não resolve nada da minha vida. Poxa, mas você está fazendo a tua parte? Você está empurrando a vida com a barriga. E sempre empurrando a responsabilidade, né? Para alguém. A casa espiritual aquela não é boa, acho que eu vou procurar outra. Aquela lá não está dando certo. Aí Emmanuel continua. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? Os nossos chakras, são 7 chakras principais que nós temos no perispírito. Eles são cobertos por uma proteçãozinha, a gente chama eles de tela etérica. Quando a gente corta o dedo, se não fizer a asepsia correta, o que acontece? Não inflama? A gente não vê a bicholândia que entra no nosso corpo, a gente vê? A gente não vê. E a mesma coisa com essa tela etérica dos chakras. No momento do rompante nosso de cólera, de raiva, sabe? Que a gente fica com aquele ranço, né? E bum, explode. O que acontece com essa telinha etérica que é a proteção dos chakras? Eles rompem. E a bicholândia que está em volta, que a gente também não enxerga, né? Que são larvas astrais, penetram nesses chakras. E você adoece. Aí você vai lá, ai doutor, estou com uma dor de estômago. Ele passa remedinho e não cura. Por quê? Porque o médico não é bom? Não, porque você está desequilibrada espiritualmente. Foi aquele rompante seu de cólera que te adoeceu. Então nós nos adoecemos pela nossa própria invigilância. Aí a Emmanuel continua. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre bom, quando sabemos orientá-las em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, tudo a gente se revolta, né? Se chove, porque chove. Se venta, porque venta. Se faz frio, porque faz frio. Tudo a gente reclama, né? A gente reclama de tudo, de todos e de nós mesmos. É um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis quando a gente adoece. Então, o fato de reclamarmos, que é clamar a mesma coisa de novo, não é construtivo para nós, não é saudável para o nosso espírito. E muitas vezes essa reclamação vai abrir uma porta para quê? Para o processo obsessivo, por conta da nossa reclamação, da nossa invigilância. Ele diz sobre o desânimo, né? O desalento. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. O que acontece com o corpo físico? O corpo físico acaba adoecendo. E que falar então da maledicência e da inutilidade com as quais dependes tanto tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Olha lá a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33.
Não vos deixeis seduzir. As más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, se a fofoca está correndo, nem para escutar o que estão falando. Vaza, vai embora. Porque a partir do momento que você para escutar, você já está sendo o que? Conivente com aquela situação. Rodeado o quê? De espíritos que são fofoqueiros. Aí você vai chegar em casa, gente, vocês não sabem o que eu vi lá na rua. Sabe o fulano? O fulano contou isso. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Chega em casa, a história é um pouquinho maior, né? E os espíritos que acompanham, né? Estão lá, né? Botando para quebrar a nossa vida. Basta fazer um teste. Pega uma batata na sua casa. Sabe aquela batata bonita que você comprou no mercado? Bota dentro do seu guarda-roupa e tranca por uma semana. Mas olha que legal. Uma semana vocês abram a porta desse guarda-roupa e corram, né? E vai estar um cheiro tenebroso. Gente, é o cheiro que nós exalamos por conta das nossas condutas que não são nobres. Nós vamos atrair bons espíritos com essa nossa conduta maledicente? Não. Nós vamos atrair o quê? Espíritos do mesmo naipe, que gostam de fazer fofoca. Então é nesses exemplos assim, bem básicos que a gente pode nortear a nossa vida, onde que a gente quer amarrar o nosso rumo, para ter saúde ou adoecer o nosso corpo físico. Muito bem. E basta lembrar, né, gente, que o nosso tempo aqui na Terra, ele não é reciclável. A gente pode reciclar muita coisa, mas o nosso tempo não. Aí quando a gente voltar para casa, lá para a realidade espiritual, a gente vai falar assim, ai, se eu soubesse disso, né, eu teria feito diferente. Agora vocês já sabem, então vamos nos policiar. Emmanuel diz assim, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens. Quer dizer, o que você está fazendo aqui? Você não está fazendo nada de bom. Meu Deus, como o teu anjo da guarda pode te ajudar. E olha que pela misericórdia de Deus, nós temos individualmente um anjo guardião que nos inspira, né? Ele ri conosco quando nós acertamos. Ele chora também por ver as tragédias que a gente consegue fazer na nossa vida. Mas ele está lá, firme, nos inspirando sempre. Mas o que adianta ele nos inspirar se a gente não consegue fazer nada de bom? A gente só olha o nosso umbigo e não levanta a cabeça para enxergar a necessidade do outro. Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devora as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. E na literatura espírita, nós temos exemplos desse suicídio indireto. Nosso lar, quem é que se suicidou indiretamente? Que ficou 8 anos no umbral? O André Luiz, isso. Gritavam, né? Os espíritos gritavam na orelha dele, suicida, suicida. Ele falou, epa, essa conversa não é comigo não, eu não me matei. Como que eles estão falando que eu sou suicida? É um suicídio indireto em razão de quê? Do comportamento equivocado que ele teve enquanto encarnado. Outro exemplo também era do Belarmino Bicas, naquele livro que ele chama Casos e Contos, né? Do Humberto de Campos, dizendo assim, que o Belarmino Bicas, com 38 anos, se tornou espírita, e até os 58 anos, né, enquanto espírita, né, ele teve lá as atitudes dele. Mas com 58, sabe o que aconteceu com ele? Morreu. E ele voltou para a realidade espiritual antes da hora, porque o planejamento reencarnatório dele era com 80 anos. Pelas atitudes que ele teve, ele abreviou a jornada dele aqui na Terra por 22 anos. Aí ele foi, né, quando ele estava lá na colônia, foi fazer um cômputo das atitudes que ele teve, os rompantes que ele teve, 16 mil, e lá vai fumaça, né, atitudes que não condiziam com o evangelho. Brigou com o açougueiro, com o padeiro, com o neto, com a mulher, com o vizinho, brigou, discutiu. Olha, e tudo isso vai consumindo o nosso fluido vital. E nós vamos embora mais cedo. Será que nós estamos na condição do Belarmino Bicas também? Brigando, discutindo e ralhando? Aqui já ou não, todo mundo é bem comportadinho, né? Ninguém ralha, ninguém fica bravo, estressado. Não existe estresse aqui, né? Nem rompantes de raiva, não. Então, que bom, Nem viu? no trânsito. Cidade Santa. Nem no trânsito.
tranquilo, pode passar sossegado. Abre o sinal verde e o carro da frente não vai, nem a pau, não vai. E você vai sossegado, deixa ele engatar primeira, né? E ir depois de 5 minutos sem estresse. Por isso que vai viver 500 anos. É. Aí Emmanuel diz assim, ó, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, olha lá, ele já dá a dica. Aprenda a orar e a entender, auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Quer dizer, você tem as ferramentas dentro de você para você evoluir e não ficar doente. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. Imagina que eu vou deixar botarem a mão no meu carro novo, do dinheiro que eu pus na poupança, aquele que está escondido debaixo do meu colchão. Não quero. As minhas joias ninguém vai pegar. A gente morre e fica vigiando as coisas que estão acontecendo aqui no plano material. Por o quê? Simplesmente por apego. A gente nasce pelado, volta pelado e ainda fica preso aos bens materiais aqui da Terra. Por invigilância nossa mesma. Mas Emmanuel fala assim, lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontrarás sempre a própria consciência. Onde está gravada a lei de amor? Na nossa consciência, questão 621 em O Livro dos Espíritos. Então não existe um tribunal que vai nos julgar. É a nossa consciência que vai apontar aonde nós acertamos e aonde nós erramos. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Lá em Bariri, quando morre alguém, né, podia ter aprontado um monte, né, Rita? A Rita que é de lá, o Rosso que já andou por lá também, né? Morreu lá em Bariri. Nossa, fulano morreu, mas era tão bom, né? Querem morrer bem, bom, vão tudo morrer em Bariri, tá? Vai pra lá. Não é assim que é lá? Vira santo. Né? Vai pra lá. Por quê? Porque aí, olha, dá para verificar no momento que morre a simpatia pessoal. Será que nós vamos deixar lembranças no nosso meio quando a gente for? Ou vão falar assim, nossa, esse piastro aí como demorou, já foi tarde, né? Já foi tarde um trem desse. Morre tanta gente boa e o trem não vai, de jeito nenhum. Será que nós vamos deixar boas lembranças? Busca intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela medicação. É por isso, né, a importância do estudo na vida da gente, né? Lá no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem maravilhosa do Espírito Verdade, e para nós espíritas ainda, né? A cacetada é para nós. Como que é, Rita? Está lá? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos nos instruindo, iluminando a nossa alma, para lá fora termos uma vivência mais amorosa, mais coerente com o Evangelho de Jesus. Para aí nós temos capacidade de quê? De amar a Deus. Como é que eu vou amar a Deus, que eu não vejo, se eu odeio quem está comigo? Então, nós temos uma tarefinha bem árdua, né? Para trabalhar valores, para amar aqueles que estão convivendo conosco, para a gente ter capacidade depois de amar a Deus. Aí, Emmanuel termina o capítulo dizendo assim, não manches teu caminho, serve sempre. E quando fala serve sempre, eu lembro daquela oração de Francisco de Assis, né? Antes servir do que ser servidos, antes amar do que ser amado. Aí ele encerra, que é mentira que eu vou ficar aqui até meia-noite, tá? Vou embora já também. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. Que ideal é esse? A vivência do Evangelho de Jesus. E permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Adoecidos ou não, somos muito amados por Deus. E Jesus, que é o nosso amigo maior de todas as horas, médico das nossas almas,
amigo realmente de todas as horas, ele fez uma promessa e ele tem cumprido até hoje. Ele disse assim: olha, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E ele nos cuida e nos ama. Então vamos nós gravitar em torno de Jesus, porque o amor dele por nós é imenso. O amor de Deus por nós é imenso. Então vamos nós também amar a Jesus, amar a Deus, amando o próximo e convivendo com Deus. Que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês retornem para os seus lares, levando essa mensagem de amor que Emmanuel nos trouxe essa noite através da palavra do Chico Xavier. Se nós estamos doentes, nós temos a capacidade espiritual de nos curar. Que Jesus abençoe a todos. Mantendo essa sintonia com o plano espiritual, vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita da nossa reencarnação. Agradecer a esse Jesus, nosso Mestre, tão amoroso, que cuida de cada um de nós, sabe do nosso passado, sabe do nosso presente e sabe do nosso futuro. Agradecer aos nossos anjos de guarda, que nos inspiram constantemente. Gratidão aos nossos pais, que nos permitiram o nascimento com vida, independentemente do que aconteceu depois. Gratidão à nossa vida, que pulsa em todos os setores da nossa vida. E que essa luz de Deus possa iluminar o nosso caminho, a nossa jornada. Que sejam iluminados e abençoados também todos os nossos pensamentos e sentimentos, para que com esses pensamentos e sentimentos iluminados, possamos iluminar o nosso espírito, cuidando amorosamente desse corpo físico, que é o nosso instrumento de evolução, porque o espírito precisa desse corpo físico para estar aqui na Terra. E ao voltarem para os seus lares, levem todas essas energias balsâmicas e curativas desse ambiente sublime, para que haja paz e amor para os seus corações. Assim é, e assim será. Que assim seja.